Bem, pessoal, como a ideia é gravar umas aulas curtinhas, vamos lá. Aqui a gente já falou bastante, o único aspecto que eu queria ressaltar, que tem pesquisas, pelo menos em pecuária leiteira, que mostram que custo total explica 6 vezes mais o resultado de uma fazenda do que preço. O que isso quer dizer? Que é mais importante você focar em controlar, em diminuir de forma inteligente o custo do que você ficar brigando por preço, tá? Tudo isso mexe no resultado, mas se a gente é o aspecto que a gente mais consegue mexer. Então, em pesquisa com mais de 1.000 fazendas, eles mostraram que muitas vezes algumas fazendas que recebem um preço melhor não necessariamente têm um resultado superior, mas as fazendas que têm controles mais adequados, ok? Um outro elemento que é interessante a gente pensar é que muitas vezes você fala, não, eu já gasto pouquíssimo, eu não consigo baixar mais o custo dessa fazenda, eu já tenho pouco funcionário, eu já tenho inserção baixa de insumos, o que eu faço? Muitas vezes o outro elemento determinante é volume de produção. Então a produção que você tem vai definir um pouco como é que vai funcionar. Então, eu preciso aumentar essa produção e baixar esse custo. Esses são os aspectos que vocês têm que ter atenção. Aqui na disciplina, é importante vocês estarem atentos a duas questões. Uma é que nosso foco é custo de produção, é diferente de fluxo de caixa, tá bom? Então, e a gente não vai estar olhando contabilidade de fazenda. Isso aí é um elemento que o contador vai fazer, ou que muitas vezes nem precisa ser feito. Mas não é o foco dessa disciplina. Nós vamos estar olhando resultado gerencial, como eu disse. Por isso que a gente tem margem para mexer, porque a gente precisa tomar decisões acertadas. Então, do ponto de vista empresarial, da gestão de custos, nós temos os custos explícitos, que é esses que a gente paga efetivamente, que a gente desembolsa de fato, e a gente tem alguns custos que não são evidentes, que não são visíveis, que a gente não precisa pegar o dinheiro do bolso para pagar. Entretanto, eles são muito importantes. Um deles é a depreciação, que a gente já começou a falar, mas eu vou explicar em mais detalhes. Mas existem outros que vale a pena a gente considerar, tá certo? Então, nosso lucro a gente só considera depois que pagou o que efetivamente foi gasto e verificar se o lucro consegue cobrir esses aspectos que a gente não está conseguindo fazer. Uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer, separar as atividades. Então, se a fazenda tem leite, tem laranja, tem abacaxi, cada um tem que pagar a sua conta. A gente não pode misturar tudo, isso é um erro comum, tá? Se a gente mistura, a gente não consegue saber quem tá valendo a pena e quem não tá valendo a pena. Eu tenho um aspecto que eu gosto de brincar bastante, que é muito comum, sobretudo aqui em Pernambuco, é que o pessoal em geral gosta muito de cavalo, né? No mundo inteiro, cavalo é um animal muito lindo, né? Que desperta muitas paixões, mas aqui como tem o foco da vaquejada, é muito comum na fazenda o cara ter um cavalo, alguns cavalos de vaquejada, e ele fica ali alisando o cavalo, dando banho, tratando esse cavalo assim, olha, na bandeja, enquanto que as vacas são o problema, né? Reclama das vacas, que leite não dá dinheiro, não sei o quê. Mas na hora que a gente vai olhar na ponta do lápis, quem tá pagando as contas daquele cavalo são as vacas. Porque normalmente cavalo é uma questão também mais complexa, né? Eu diria que ele costuma dar mais custo do que receita, salvo algumas situações muito particulares que a gente pode discutir se vocês quiserem. Mas, assim, em linhas gerais, como as receitas são muito eventuais, de venda de genética para alguns casos, um produtor pequeno ou que tem outros focos, o animal, o quarto de milha da vaquejada, ele costuma ser um hobby, tá? Então, a gente não coloca em xeque um prazer que a pessoa tem. Ela gosta de correr vaquejada, não tem problema. Agora, ela tem que colocar essa conta para que a renda dela, o salário dela pague. Porque as vacas não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, quando você pega o concentrado do cavalo, toda a alimentação do cavalo, o tratador, o feno, não sei o que, joga para a vaca pagar, às vezes você acha que leite não está dando dinheiro, quando, na verdade, ele está sobrecarregado com um custo que não é dele. Então, tem até
um ditadozinho que é dai a César o que é de César, né? Então, o cavalo cuida das contas dele, a vaca cuida das contas dela. E isso para tudo, tá? Isso dá um pouco de trabalho, sobretudo no início. Tem algumas as questões que a gente tem que proporcionalizar, a gente vai falar um pouco disso, mas é muito importante que a gente faça as tabelinhas de maneira separada, tá? Então, cada atividade tem que ser analisada separadamente. E aí, então, a gente já sabe que tem que separar. Um outro elemento muito importante, esse vídeo é só para dar essa introduzida, é fazer um inventário. Inventário, a gente ouve falar muito, né? Quando uma pessoa falece, alguém da família que tem que fazer um inventário, que é justamente o levantamento de todo o patrimônio dessa pessoa para uma possível divisão de bens. No caso da gestão de custos, a gente também precisa fazer esse levantamento. Tudo, não pessoal, mas da fazenda, né? Toda a estrutura física que essa fazenda tem. Então, todo o mobiliário, principalmente máquinas, estrutura física, a gente tem que ter uma noção, porque de maneira operacional a gente vai usar isso para calcular as depreciações e para calcular o capital empatado, que são as duas contas que a gente vai ver lá na frente. Mas a gente, só para vocês entenderem, assim, então a gente tem que fazer uma lista de todos os bens que tem na fazenda, todos animais de serviço também entram, porque, por exemplo, muitas vezes a gente vê que não sobrou dinheiro. Vamos imaginar, vocês estão gerenciando uma fazenda e vocês viram do início do ano para o final, não sobrou muito, mas o cara comprou um trator, o cara renovou o plantel dele de animais, investiu em algumas coisas. Então, essa variação de inventário também que a gente faz do início do ano e no final do ano são também formas de averiguar para onde foi o dinheiro, né? Os investimentos que foram feitos, tanto para melhorar o sistema quanto para manter o sistema em produção. Então, não é muito simples, só que depois que ele está pronto é muito fácil, porque a gente só faz 2 vezes no ano, uma no início e outra no final, tá? Quando a gente está falando no plantio de vegetais da agronomia, por exemplo, a gente pode fazer no início e final da safra, mas em geral a gente faz no início e final do ano para pecuária. A gente vai ver se houve uma variação, se o meu patrimônio aumentou ou diminuiu, e a gente usa isso também para fazer algumas contas, principalmente daqueles custos implícitos que a gente estava comentando, que não são evidentes, mas que são importantes, tá? Então, é muito importante a gente começar a estruturar assim, com o inventário. Então, só voltando aqui, um aspecto bem importante que a gente tem que pensar é que como é que eu faço o inventário? Eu começo a listar quais são. Vou imaginar, tem um carro, um trator, uma colheitadeira, uma ordenha mecânica, então eu tenho que começar a fazer uma lista. Vou citar o caso dos equipamentos. Tem uma lista. Tem uma estrada, tem um trator de tal modelo e tal. Eu tenho que saber, gente, o valor inicial e o valor final desse trator. O que é isso? Valor inicial, o valor dele de novo. Ah, mas eu não sei quanto custou. Então, vamos procurar saber, tá? Então, quanto custou ele novo? Não existe mais. Vamos fazer uma aproximação. E quanto que ele vai custar no final da vida útil dele? Eu vou anexar para vocês um material da Conab de custos. Ela não é exatamente o formato que eu uso aqui na disciplina, mas é muito próximo e é bom que vocês acostumem com alguma variação de nomenclatura. E lá no final desse material tem uma lista da vida útil dos bens, porque existe uma legislação em torno disso. Por exemplo, vamos imaginar um carro. Um carro às vezes dura 10, 20, 30, 40 anos, né? A gente tem carros que duram muito. Mas existe uma tabela que define esse tempo de vida útil. Porque como a depreciação pode ser descontada dos impostos, então é preciso um critério. Então, vocês podem consultar essa tabela na internet, tem também. Em linhas gerais, a gente tem 10 anos de vida útil para bens carro, trator, equipamentos em geral, 10 anos em geral. Nós temos 50 anos para estrutura de alvenaria, então armazém,
uma casa em torno de 50 anos, o padrão, né? A gente sabe que tem casas de 200 anos, depois a gente vai discutir um pouco isso. Estruturas de madeira, às vezes você tem um curral todo de madeira, costuma ser 25 anos. Então a gente coloca o valor do bem novo, o valor do bem ao final desse tempo que a gente estima. Quando nós temos muita dificuldade de estimar, a gente pode estabelecer um parâmetro, por exemplo, 40% do valor inicial, tá? Quanto mais a gente sabe, melhor a gente colocar dados reais, porque depois a gente vai ver o tanto que isso vai interferir nos resultados da propriedade. Se eu distorço informações aqui, lá na frente isso vai atrapalhar a entender o resultado da minha fazenda. Então, esse é um ponto. Outra questão que é interessante é anotar esse tempo de vida útil. Então, o inventário começa assim, fazendo essa lista, valor inicial, valor final, tempo de vida útil. Então, a gente um primeiro análise. Eu vou parar aqui para ficar bem curtinho esse vídeo, que eu tenho uma reunião agora e depois a gente continua, tá?